Convido a igreja a abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós começamos na última semana a falar sobre oração. Como eu disse que faria, continuamos falando sobre oração nessa e na outra semana. Então nós continuamos aprendendo com Jesus sobre a oração. Mateus capítulo 6, lemos a partir do versículo 5. Mateus 6, 5. Creio que todos acharam. Diz assim a palavra de Deus: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. Palavra de Deus. Então, na última semana nós começamos a falar sobre oração. Mas se você se lembra do que eu estou fazendo, e talvez as pessoas que estão nos visitando não saibam do que eu estou fazendo, mas nós temos caminhado no livro de Lucas. Chegamos no capítulo 11 do livro de Lucas. Já pregamos, ou temos mais de 30 mensagens no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. E agora Lucas, ele está na mesma parte que Mateus capítulo 6, ele está ensinando a oração de Jesus. Então eu vou intercalar Lucas 11 com Mateus 6, né? E por algumas questões de ensino, de didática, e como o texto está de uma maneira mais completa em Mateus, essa foi a única razão pela qual eu escolhi usar Mateus ao invés de Lucas. Então na semana passada nós começamos a ver essa pregação, ela está errada. Essa pregação não é a minha pregação de hoje. É por isso que os slides não estavam batendo. Tem duas pregações de hoje. Hoje é a adoração. Adoração. Mas deixa eles arrumarem lá. Quando eles voltarem com os slides, vocês vão ter os slides. Então, na última semana, a gente começou a falar sobre o quê? Sobre a questão da adoração. E nós vimos na última semana a base de toda a oração do Pai Nosso. Qual é a base de toda a oração do Pai Nosso? Como nós começamos o Pai Nosso e qual é a base que vai guiar todo o Pai Nosso? O Pai. A frase, o Pai. Como que vocês chegam ao Pai? A Deus, o chamando de Pai. Qual que é a base de relacionamento que nós temos com Deus? De filhos, de família.
Então nós vimos que nós temos duas maneiras e duas únicas maneiras que nós temos de nos aproximar de Deus. Deu certo? Benção. Nós temos duas maneiras de nos aproximar de Deus. Quais são essas duas maneiras de nos aproximarmos de Deus? Nós temos o religioso, ou, como Jesus coloca aqui, o pagão ou o hipócrita. Como que eles se aproximam de Deus? Eles se aproximam de Deus dizendo o quê? Eles se aproximam com um relacionamento comercial. Esse relacionamento comercial é: eu chego para Deus, eu te dou isso, e esperando algo em troca. É um relacionamento comercial. Portanto, ele é um relacionamento condicional. Ele depende de condições. Porque é isso que Jesus está falando aqui nos primeiros versículos do nosso texto. O que ele está falando nos primeiros versículos do nosso texto? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Por que ele fala os hipócritas? Porque a recompensa deles, porque aquilo que eles queriam mostrar com a oração, eles estavam fazendo elas em público para mostrar que eles eram pessoas religiosas. Então Jesus fala, eles já receberam a recompensa dele. Por quê? Qual que é a recompensa deles? Serem reconhecidos pelos outros, serem vistos pelas pessoas e olhar lá, olha lá um homem de Deus. Por quê? Porque ele ora em público. Olha a eloquência com que ele fala. Já viu que pessoas, quando algumas pessoas que oram perto de você fica até com vergonha de orar? Não tem? Você fala assim, gente, eu não sei orar assim. Então, essas pessoas, elas chegam para Deus com esse relacionamento comercial. E aí eles pensam que eles vão conseguir o favor de Deus e receber aquilo que eles querem de Deus por causa do quê? Do seu merecimento. Eles pensam, como Jesus disse, eles pensam que Deus vai os responder pelo muito falarem. Então eles pensam que é o seu merecimento, que é aquilo que eles fazem, que vai atrair o favor de Deus. Então Jesus ele fala, vocês não sejam como eles, como os pagãos, como os hipócritas. O hipócrita ele tem uma vida de oração fora, na frente das pessoas. Aliás, você pode ter uma vida religiosa muito ativa, até mesmo na igreja. Você vem aqui, você serve, você faz parte de algum ministério, e você faz isso, faz aquilo, e as pessoas olham, e as pessoas te elogiam, e talvez você faz o que você faz, e faz muito bem o que você faz, e você ganha muitos aplausos. Mas, lá em secreto, a vida é diferente. Por que a vida é diferente? Porque lá no secreto é quem eu sou com Deus. E aí eu não tenho a vida de oração, ou eu não tenho a vida que eu tenho na frente das pessoas. É disso que Jesus está falando. Tanto o pagão quanto o hipócrita são dois religiosos. Os dois são religiosos. Os dois oram. Ele não está falando que um aqui ora e que o outro que não oram. Os dois oram, os dois são religiosos. Os dois fazem parte da igreja. Mas aquilo que eles fazem por merecimento. Eles chegam para Deus com os seus discursos prontos, eles repetem e pensam, Deus tem que me abençoar. Por quê? Porque eu mereço, porque eu sou um bom religioso. Então a base de relacionamento que eles têm com Deus é a base comercial. Só que Jesus ele está nos ensinando uma outra base. Qual a base? De filhos. Ele está nos ensinando a base familiar. Por quê? Quando vocês chegarem para falar com Deus, vocês cheguem e falem assim, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Então como nós chegamos a Deus? Nós chegamos a Deus chamando Deus de Pai. Por quê? Porque o filho, ele tem uma completa base de relacionamento. Eu usei um exemplo na última semana sobre o inquilino e sobre o filho. Existem duas maneiras de você morar na casa de alguém. Ou você é da família, você é um filho, ou você é um inquilino. No caso do inquilino, ele tem que pagar o aluguel. E ele então recebe a casa, ele mora na casa, por quê? Porque ele está pagando aluguel. Em troca, o landlord, ele tem que fazer o quê? Ele tem que dar para ele o quarto ou a casa, fazer as manutenções. Então é uma relação comercial. Mas o filho mora na casa
E ele não é esperado que ele faça nada por dever ou obrigação. Ele faz por quê? Porque ele é filho. Porque ele é da família. Então, o contexto familiar, a base familiar, o relacionamento familiar, ele é incondicional. Ele não depende de circunstâncias. Ele não é um toma lá da cá. Não é o que eu te dou e você me dá de volta. Não é esse o relacionamento. E é isso que Jesus quer deixar muito claro aqui na oração. O nosso relacionamento com Deus não é comercial. Não sejam como os pagãos. Por quê? Porque os pagãos chegavam nos templos deles, ofereciam sacrifícios, faziam as repetições, as rezas deles, e então eles falavam: o meu Deus, ou os meus deuses têm que me abençoar. Não sejam como os pagãos, porque senão vocês vão se frustrar com Deus. Porque, como eu digo sempre, não se barganha com Deus que não precisa de nada. Deus, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. O nosso relacionamento com Ele é graça e pura graça dEle. Ele escolheu se relacionar conosco por pura graça, não porque Ele vai ter alguma vantagem em ter você. Nós não podemos oferecer nada para Deus. Até o próprio servir a Deus é um negócio meio cômico, né? Deus, Ele não precisa ser servido por ninguém, porque Ele não tem necessidade nenhuma. Ele é autossuficiente nele mesmo. Aliás, se você teve filho pequeno que já cresceu, ou ainda tem, o que acontece quando seu filho pede para te ajudar? Você está na cozinha, ou você está fazendo alguma coisa no jardim, ou sei lá, você está trabalhando. O seu filho pequeno, ele pede para te ajudar, ele pede com o coração que ele quer te ajudar. O que ele mais faz para te ajudar? Para te atrapalhar, ele só vai te atrapalhar. O serviço que demoraria 1 hora, agora com o filho ajudando é 2. É dessa mesma maneira, gente, que nós somos chamados para servir a Deus. Deus, Ele nos dá a possibilidade: vem, me serve. Mas não é que Ele precisa mesmo, Ele só quer te envolver, porque você é filho, Ele quer te envolver ali. E o trabalho que Ele demoraria 1 hora para fazer sozinho, agora porque você está lá atormentando, leva 2. Eu costumo dizer, gente, a igreja ela vai crescer se a gente não atrapalhar o Senhor. Se a gente não atrapalhar Ele, a gente já está fazendo muito, muito, porque Ele é o Senhor. Mas Ele nos chama como cooperadores dEle, como trabalhadores para o reino, por puro prazer dEle, para envolver os filhos. Por que você coloca o seu filho para te ajudar quando você está fazendo as suas coisas? É só para ter lá do seu lado, falando, conversando à toa, te atrapalhando, passando você passar raiva. Só para isso que faz. Mas é o prazer de ter o seu filho perto. É o amor que você tem pelo seu filho, porque Deus quer os seus filhos perto. Então o nosso relacionamento com Deus, a base de tudo isso é o quê? O nosso relacionamento como filhos. Nós chegamos diante de Deus, nós não chamamos Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sim, Ele é isso. Deus, o justo juiz de toda a terra. Sim, Ele é o justo juiz. E muito mais. Mas quando nós chegamos ao Senhor, nós dizemos: Pai nosso, que estás nos céus. E aí, logo nessa primeira frase, nós temos que entender algumas coisas. Ele diz o quê? Pai nosso, que estás nos céus. E na primeira aí, antes da vírgula, nós temos o Pai nosso. O que Jesus está nos ensinando? Ele está nos ensinando 2 lições muito importantes sobre como nos achegar a Deus. Sim, nós devemos chegar a Deus como Pai, como filhos, chegando ao seu Pai. E isso vai nos mostrar o que? A bondade e a graça de Deus. Ele é um Deus que está pronto e de braços abertos a nos receber, sempre que o procurarmos. Ele é o Pai que está acessível a nós. Ele é o Pai que tem o maior interesse em ouvir você. Ele é o Pai que quer que você venha a Ele. Ele é bondoso, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Esse é o nosso Pai. Mas aí Ele diz que estás nos céus. Sim, Ele é o Pai de vocês, mas não se esqueça de uma coisa: Ele é o Senhor. Ele se assenta num alto e sublime trono. De eternidade em eternidade, Tu és Deus e não há outro. Ele é o Deus que, quando Isaías viu, ele disse: ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor.
Nós nunca devemos nos esquecer disso. Sim, Ele é o nosso Pai, mas Ele é um Deus Todo-Poderoso. Porque senão, se a gente pega o primeiro, sem levar em conta o segundo, a gente chama Deus de Pai, mas esquece quem Ele é, da sua majestade, da sua soberania, da sua justiça, santidade. O que acontece com a gente? A gente começa a levar Deus, aquele Deus da graça barata. Ele perdoa tudo, Ele aceita tudo, Ele ama tudo, Ele tem que me dar o que eu quero, porque Ele é meu Pai. É o pai daquele menino rico, que porque ele não está presente, ele fica enchendo o filho do quê? De coisas. Aliás, essa é uma tendência muito grande aqui nos Estados Unidos, porque os pais não estão com os filhos, não têm tempo, porque estão gastando tempo demais trabalhando, para dar aquilo que o filho não precisa. Aí a gente faz isso, faz aquilo, ganha mais dinheiro, larga o filho para lá, mas o que a gente faz? Gasta, compra para dar. Aí você vê muito aqui, que chega na idade da adolescência, um pouquinho depois da adolescência, quando eles começam a ficar adultos, aqueles filhos se rebelando. Por quê? Porque o que eles precisavam não era de mais eletrônicos, eles precisavam de um pai. Então nós temos a tendência de pensar que Deus é esse Deus, como nós somos pais. Que Deus vai dar, Deus sabe o que a gente precisa. Então se a gente olha para Deus como Pai, e esquece que Ele é Deus, o nosso Senhor, nós podemos entrar na sua presença sem reverência. Mas como disse Deus a Moisés, quando Ele encontrou com a sarça, Ele falou: Moisés, tira a sandália do pé, porque o terreno que você está entrando é santo. Ele é santo, Ele é o nosso Pai, mas Ele continua sendo santo. Agora, por um outro lado, se Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Deus, o justo juiz, o Santo de Israel, se nós pegamos a segunda parte sem levar em consideração que Ele é o nosso Pai, o que isso vai nos levar? Ao temor, ao medo. Como tem muita gente vivendo assim, vivendo esse cristianismo aterrorizante. Por quê? Porque eles entenderam que Deus é Deus, entenderam a reverência, entenderam a majestade, entenderam a seriedade do que é ser Deus, chamar Deus de Deus, se aproximar de Deus, mas eles não entenderam a primeira parte, que Ele é esse Deus majestoso, que Ele é esse grande Rei, mas Ele é o nosso Pai, o nosso Pai. E aí nós entramos então hoje na primeira, nós temos uma base, só para você lembrar, nós temos uma base. A base de toda a oração é o Pai nosso que estás no céu. Ele é o nosso Pai, Ele é amoroso, gracioso, bondoso, mas Ele é Deus, Ele é o soberano, Ele é o Senhor. Depois que você entendeu que Ele é seu Pai, então e só então nós podemos começar a falar com o Senhor. E nós teremos a base correta para entrarmos na presença dEle. E nós então dividimos essa oração em 5 partes. Jesus nos ensina 5 partes, depois nós temos essa base. Nós temos a primeira parte, que é a adoração. Santificado seja o seu nome. Depois nós temos a submissão. O que é submissão? Ser feita a sua vontade. Ser feita a sua vontade. Então, e só então, nós temos o quê? Os pedidos. Dá-me, Senhor, o meu pão desse dia. Você vê então que depois que você reconhece a base, a sua base de relacionamento com Deus, depois que você adorou, depois que você se submeteu, então você pede o que você tem que pedir. Então você pede. Mas hoje a gente vai ficar na adoração. E por que é importante a adoração? Por que é importante a gente começar pela adoração? Santificado seja o seu nome. Santificado seja o seu nome. Por que nós começamos a oração do Pai Nosso dizendo: santificado seja o seu nome? Eu disse isso na última semana e eu repito, muitas vezes, eu lendo a oração do Pai Nosso aqui, eu não preciso ler a oração do Pai Nosso, porque eu conheço a oração do Pai Nosso de cor, porque eu aprendi isso antes
Eu nem sei da idade, porque meu pai me ensinou. A minha família inteira sabe a oração do Pai Nosso. As pessoas que não estão na igreja conhecem a oração do Pai Nosso. Mas muitas das vezes, nós recitamos, decoramos, falamos a oração do Pai Nosso, mas nós não entendemos nada. É uma coisa que é comum. E tudo aquilo que é comum, para nós, perde o quê? O sentido, perde o valor. E Jesus, o próprio Jesus, nos ensinou como chegar ao Pai. E nós não levamos em consideração aquilo que Jesus nos fala. Como chegar ao Pai. E é por isso que ele começa com a adoração. Santificado seja o seu nome. Por que santificado? O que é ser? O que é santificar o nome de Deus? É você então se ajoelhar e orar e reconhecer que ele é santo, porque o seu reconhecimento vai fazer Deus ser mais santo. É isso? Não. Deus é santo. Se você o adorar, se você não o adorar, ele continua sendo santo. Nada muda a santidade de Deus. Se nenhum ser humano adorasse a Deus, se nenhum anjo adorasse a Deus, não mudaria nada em quem Deus é. Ele não precisa de nada de nós. Ele é Deus e ele é santo. E ele continua sendo o mesmo hoje e sempre. Então o que é santificar o nome de Deus? Senão é entrar na presença dele e falar que ele é santo. Santificar é fazer algo separado, algo como o centro da sua vida. É aquilo que é o mais sagrado, aquilo que é o principal, é colocar algo no centro. É fazer daquilo o mais santo na sua vida. Isso é santificar. Então santificar a Deus é ter reverência na sua presença. E é fazer o quê? É fazer dele o primeiro, é que ele tenha primazia na sua vida em todas as coisas. Ele ser santo na sua vida significa isso. Ele tem primazia em todas as áreas da sua vida. Isso é santificar o Senhor. É fazer de Deus o centro da sua vida. Então, santificar o nome de Deus é fazer dele o centro da sua vida, é tratá-lo como Deus, de fato, e não apenas de palavras. Porque muitas vezes a gente trata Deus como Deus. Não, a gente fala, Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Santo, Ele é isso, Ele é aquilo. A gente vai amontoando adjetivos para falar de Deus. E Ele é digno de toda a adoração, de toda a honra. Ele é. Mas aí a gente fala com a nossa boca, mas na prática nós não vivemos. Nós falamos que cremos em Deus, nós falamos que amamos Deus, nós falamos que cremos que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele é o Criador, que Ele é o sustentador, que Ele é tudo isso. Mas quando vai na prática, a minha vida não é mudada, não é transformada pela minha crença. Eu falo uma coisa, mas eu vivo outra. Então santificar a Deus é fazer Deus ser Deus de fato da nossa vida, não apenas de palavra. Santificar a Deus é colocar Deus no centro e Ele governar de fato a nossa vida, que é aquilo que Jesus nos ensina da lei. Como que nós cumprimos toda a lei? Lembra da discussão que nós vimos há poucas semanas com o mestre da lei? E ele pergunta ao mestre da lei, olha, ele chega, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Lembra dessa questão toda? Mas sem entrar nesse mérito, Jesus pergunta para ele, como que você lê a lei? Como você interpreta a lei? E ele resume toda a lei. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, alma, força e entendimento. Ama sim a Deus. Você quer entrar no céu pelo seu próprio esforço? Você deve amar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Alguém se habilita? Você tem que amar a Deus dessa maneira todos os dias da sua vida, porque é assim que Ele deve ser amado, porque Ele é Deus. Esse é o nosso dever para com Deus, amar a Deus dessa maneira. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é parecido com esse. Qual que é o segundo? Ame ao próximo como a ti mesmo. Aí ele fala para o mestre da lei que interroga ele, vai e viva isso, ame assim, e você vai herdar aí o reino dos céus. Alguém se habilita? Alguém pode amar a Deus dessa maneira? Alguém consegue amar o próximo dessa maneira? Nós não conseguimos nem se amar dessa maneira.
Nós não conseguimos amar nosso esposo, nosso marido dessa maneira. Quem dirá o nosso inimigo? É só pela graça. Salvação é graça de Deus. Aí a gente aprende aqui também na adoração algumas coisas. A reconhecer aquilo que nós santificamos. Porque todos nós adoramos algo. Todos nós santificamos algo na nossa vida. A adoração vai começar a nos revelar, a oração vai começar a nos revelar aquilo que nós adoramos. Como que eu sei na minha vida o que eu santifico, o que eu adoro na minha vida? Pela sua vida de oração. Pela sua vida de oração. Se você é daquelas pessoas que só ora quando aquilo que você ama está indo para o buraco, quando a sua vida está entrando em caos e você está perdendo aquelas coisas que você ama, se você é desse tipo de pessoa que as tribulações vêm e você começa a orar, as tribulações vão e você para de orar, isso diz muito sobre quem é você com Deus, que tipo de relacionamento você tem com Deus, e quem está sendo santificado na sua vida. Por exemplo, você não ora, ou raramente ora, mas de repente, você entra em uma crise de trabalho, ou uma crise conjugal, você escolhe. E aí, porque você está prestes a perder a sua esposa, ou o seu trabalho, a sua carreira, aquilo que você ama, você faz o quê? Corre para Deus. Por quê? Porque Ele tem que resolver os meus problemas. Eu lembro de Marta e Maria. Jesus, está aqui, ó. Você não se importa? Olha aqui, Jesus, o que eu estou passando. Você não vai fazer nada, Jesus? Nós chegamos para Deus com os nossos pedidos de oração. E está errado fazer isso? Não. Mas o problema disso é que quando nós só oramos quando precisamos de algo, isso nos mostra o quê? Que é isso e não Deus que nós santificamos na nossa vida. É isso e não o Senhor que alegra a nossa vida. Então eu vou orar quando? Quando eu estiver em perigo de perder aquilo que realmente eu santifico na minha vida. Conhece gente assim ou não? Aquela sentada no seu banco, porque eu sou assim. Eu reconheço que muitas e muitas e muitas vezes eu cheguei para o Senhor assim: Senhor, você não está vendo que eu vou perder isso? Você não está vendo que vai acontecer isso? O Senhor não vai fazer nada? E eu reconheço que muitas dessas vezes, essas vezes que eu cheguei a orar mais, eu perdi mesmo realmente, que cheguei orando, pedindo, clamando, chorando: Deus, vou perder, vai morrer, vai acontecer. E aconteceu. O que é isso? É Deus me ensinando o quê? Que isso é o Deus da sua vida, eu não sou o seu Deus. Isso é o centro da sua vida, e não sou eu. Então, nós podemos usar Deus como objeto na nossa vida, mesmo na oração. Porque se você parar para pensar, isso que você está orando tão fervorosamente para não perder, é o seu Deus. E você está usando Deus como objeto para que você não perca o seu verdadeiro Deus. Isso é idolatria. É a quebra do primeiro mandamento. Então, se você ora ou adora e santifica Deus, se o que você adora e santifica não é Deus, você vai apenas orar quando quê? Quando essa coisa estiver em perigo. Em outras palavras, a consistência da nossa vida de oração é resultado de quem nós adoramos. A consistência da sua e da minha vida de oração, ela é resultado daquilo que nós santificamos na nossa vida, daquilo que nós adoramos. Se Deus é santificado nas nossas vidas, vamos ter uma vida de oração constante, porque não importa o que está acontecendo com a minha vida, eu perdi, eu ganhei, não importa, a minha vida de oração vai ser constante. Por quê? Porque Ele é o Senhor da minha vida, eu santifico a Deus, Ele é o centro da minha vida. Então eu não vou buscar Ele apenas quando eu estou perdendo alguma coisa, apenas quando eu quero, porque às vezes não está nem perdendo. Vamos mudar, porque tem outro lado também. Às vezes a pessoa não está perdendo nada, mas ela só vai buscar Deus quando? Quando ela precisa
de alguma coisa que ela está querendo. Deus, eu queria ter aquilo. Queria ter aquela carreira, aquele emprego, aquela pessoa, isso, aquilo. Gente, eu não estou falando nada que são desejos pecaminosos. Eu estou falando de coisas boas, de bênção de Deus. Trabalho, casamento, filhos, essas coisas são coisas maravilhosas. Mas se você coloca no centro da sua vida essas coisas, elas tomam o lugar de Deus. E você vai se pegar santificando essas coisas e não a Deus. E aí você vai se pegar orando apenas quando essas coisas estão em perigo, ou quando você deseja ter algo a mais. É só aí que você ora. Então a sua vida, a minha vida de oração, ela é inconstante, ela vira o que? Uma montanha russa. Se você adorar a Deus, se você santifica a Deus, se o prazer da sua alma é o Senhor, você vai orar, e a oração é o quê? Um prazer. Mas se você busca a Deus para que Ele te dê alguma coisa, ou com medo de perder alguma coisa, a oração para você é o quê? Um dever. Você está se aproximando, mais uma vez, de Deus como? Não como pai. Você está aproximando de Deus como seu landlord. Eu paguei o aluguel, por que você não está me dando isso? Eu chego fazendo demandas para Deus. Ou você chega ansioso, por quê? Porque você não pagou o aluguel. Porque você não fez o que você tinha que ter feito para Deus. E aí você está, nossa, Deus não vai me responder. Por quê? Porque eu não paguei o aluguel. Porque eu não fui na igreja esse domingo. Então Deus, nossa, está vendo? Isso é castigo de Deus, porque eu não fiz. Porque, já ouviram isso ou não? Está vendo? Deus está castigando você. Se você tem esse hábito, meu irmão, minha irmã, você fecha essa boca. Né? Porque nosso relacionamento não está baseado em mérito nosso, é graça. Então tem gente que a pessoa está sofrendo, já chega tem um motivo de oração aqui para vocês. Qual que é o motivo de oração? Vamos orar pela irmã que caiu em pecado, mas é bem feio, sabe por quê? Nunca viram isso, não? Aqui no Lolo não acontece isso, né? Então, já chega aqui aquele motivo de oração, não é um motivo de oração, é uma fofoca mesmo. Vamos orar pela irmã tal, por quê? Porque caiu. Bem feito, porque ela não estava servindo ao Senhor. É castigo de Deus isso. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Vigia. Então, depende do que? A nossa vida de oração vai depender de quem nós santificamos. É por isso que a adoração é importante. Então, por que a adoração vem antes da petição? Porque a petição, mais uma vez, está lá em terceiro lugar. Por que nós devemos adorar a Deus em vez de pedir primeiro? Por que nós chegamos, nós nos ajoelhamos, nos trancamos no nosso quarto e chegamos a Deus dizendo: Pai, louvado seja o seu nome, obrigado por mais esse dia, obrigado pela noite de sono que o Senhor me deu, obrigado porque o Senhor me deu graça para levantar da cama hoje com saúde, porque eu não mereço, obrigado porque agora eu vou pegar meu carro, eu vou sair para trabalhar, eu tenho força, aliás, obrigado porque o Senhor abriu aquela porta de trabalho. Deus, obrigado pela minha salvação, obrigado porque eu não mereço ser salvo, mas o Senhor, sendo gracioso, me salvou. Obrigado por tudo que eu tenho, porque nada disso aqui é merecimento. Deus, obrigado, porque naquele tempo o Senhor me sustentou. Deus, obrigado porque o Senhor trouxe cura para a vida da minha casa. Obrigado porque o Senhor sustentou a minha família, a minha esposa. Deus, naquele momento de crise, nunca faltou dinheiro. E você vai adorando. Isso é adorar a Deus. Você vai adorando, você vai se lembrando aquilo que Deus já fez e vai adorando por aquilo que Ele fez, adorando por aquilo que Ele é. Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é bondoso, misericordioso, amoroso. Deus, obrigado por quem o Senhor é. E você vai adorando a Deus. Sabe por que você tem que começar com a adoração? Porque quando você chegar nas suas petições, elas vão tomar a proporção devida delas. Porque quando você entende que Ele é seu Pai, e que Ele está nos céus, que Ele é seu Pai, e Ele é o Todo-Poderoso, quando você chegar nas suas petições, você vai olhar para as suas petições, ou para a sua ansiedade, para os seus pedidos, e eles nem não vão parecer mais tão grandes assim. Porque depois de você reconhecer isso, depois de você se lembrar, e ali a Bíblia nos diz isso, trazei à memória aquilo que pode vos dar esperança, é por causa de quê?
É para que você se lembre da fidelidade do Senhor para com você. Lembra daquele dia que você chegou nesse país? Não sabia a língua, não falava com ninguém, gente, não conseguia fazer nada, ia para o trabalho, e tinha que fazer, não conseguia trabalhar, e Deus sustentou, e Deus guardou, e você está aqui hoje. Você é um milagre. E Deus te sustentou. Aí você chega para diante de Deus e se lembra disso, que Deus te trouxe para cá, que Deus te guardou, que Deus te sustentou. Aliás, tem sustentado, tem guardado, tem ido com você. Quando você chega aí diante de Deus e reconhece essas coisas, aí, não, é verdade, estou enfrentando esse problema aqui, mas depois Deus já abriu essas portas, Deus me sustentou, Deus fez tudo isso por mim. O que é isso aqui perto do que Ele já fez na minha vida? Então as suas petições vão tomar a proporção devida, e elas vão entrar no lugar delas. Porque se você já começa com as petições, lá em Filipenses diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ações de graças, oração, súplica e oração e ações de graça, apresentem depois que você orou, trouxe oração com súplica e ação de graça, então e só então você pede. É o que diz Paulo em Filipenses. E não andem ansiosos. Mas a nossa vida em geral, como que é a nossa vida de oração? Eu usei o exemplo da adoração, começando pela adoração. Agora eu vou começar pelo exemplo da petição. Deus, eu vou perder meu emprego. O meu menino está desviado, e está isso, e está aquilo. E a gente começa a falar os problemas para Deus. E vai falando problema. E aí, acaba a oração, como você acabou de orar, de pedir. Como que acaba a sua oração? Você está mais ansioso do que você começou. Estou mentindo? Muitos de nós têm tido essa vida de oração. Qual a vida de oração? Chega diante de Deus igual Marta. Não é igual a nossa Marta não, tá? Coitada da Marta. É igual Marta, chega, Deus, está acontecendo isso, você não vai fazer nada. E vai para a cozinha de novo, o quê? Frustrada, porque Jesus não fez. A nossa vida de oração muitas vezes é isso. A gente chega para Deus e, Deus, isso. Você não está vendo Deus que está acontecendo, não? É só eu mesmo que estou vendo, Deus? Sim ou não? Aí Deus olha para a nossa cara. Eu falo assim, não, é que você não entendeu ainda quem é o seu problema e quem sou eu. O seu problema é um problema de adoração. O seu problema é um problema de reconhecer, de colocar no lugar certo. E colocar a sua visão, com a minha perspectiva e não com a sua. E olhar a partir da minha perspectiva os seus problemas. É um erro de adoração. Você está engrandecendo o seu problema e não a mim. Esse é o seu problema. E aí a gente sai mais frustrado ainda. Então é por isso que nós temos que começar pela adoração. Porque quando chega na petição, aí o meu coração já está quebrantado. Senhor, Senhor, tem esse problema aqui, mas o que é isso diante de um Deus tão grande? Um Deus que já me sustentou, que já fez tudo isso na minha vida. Então eu consigo colocar diante de Deus e descansar. Porque a Bíblia fala isso, nós colocamos diante de Deus e descansamos. E não andeis ansiosos. É só assim que você vai conseguir orar e não andar ansiosos. E aí, todo esse capítulo, gente, capítulo 6, o capítulo 7 de Mateus, ele está todo conectado. Eu não tenho tempo para destrinchar tudo isso aqui, mas lá no versículo 33 do capítulo 6, Jesus vai falar o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus é a sua? Vocês já se perguntaram por que a gente tem que buscar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar na nossa vida? E não as nossas petições, não os nossos afazeres. Nós temos que buscar, que priorizar, que centralizar o reino de Deus e o Senhor nas nossas vidas. Já se perguntaram por que isso? Por que Jesus nos manda buscar em primeiro lugar o reino? Porque o reino e a sua justiça, porque se o mundo em que nós vivemos fosse justo, 90% das nossas orações não haveriam de ser. Se o mundo em que nós vivemos fosse um mundo justo, se o reino de Deus fosse estabelecido aqui, quantos por cento da sua oração, ou quantas das suas orações de hoje,
ou de ontem, ou dessa semana, você teria que fazer? Se o mundo fosse justo, fosse um mundo governado por santidade e justiça, com o Senhor no trono, que é o reino dele, quantas das suas orações haveriam de ser? O mundo não é justo, mas nós buscamos por um novo céu, uma nova terra, ansiamos por essas coisas, buscamos o reino de Deus e a sua justiça. É por isso que a sede da igreja tem que ser por justiça e não prosperidade. Por justiça. Então a adoração ela vai curar também, em segundo lugar, as mentiras, ou a mentira de Satanás no Éden. Qual mentira, Rodrigo? A mentira que foi contada para Adão e Eva. E é basicamente uma ilustração que a menina dentro da loja de brinquedos. Eu tenho filha, e a Sofia ama loja de brinquedos, né? Às vezes quer ir no shopping. Para que você quer ir fazer no shopping, Sofia? Não, eu quero ir lá naquela loja de brinquedos, mas você não vai comprar nada, mas eu quero ver. Mas você não vai comprar nada, só quero... Mas para que você quer ir lá então, se você não vai comprar nada? Só quero ver, pai. Tem filho assim ou não? E aí ela vai lá e ela fica olhando com aquela cara, né, de cachorro caído da mudança. Aí você faz o quê? Aí você come aquela porcaria de $20 que aperta o negócio lá, tipo assim, um negócio de borracha, que você fala assim, chega em casa e vai jogar de lado lá. Mas aí a gente fala, por que eu faço isso comigo mesmo? Mas, imagina que eu levo a Sofia nessa loja de brinquedo, e eu apresento a loja de brinquedo todos para ela, e ela vê os brinquedos, filha, está vendo isso aqui? Filha, está vendo isso aqui? E o olhinho dela vai brilhando, né? Vai brilhando, vai, nossa, que legal, pai, você viu? E ela, geralmente é ela que faz isso comigo, né? Pai, você viu isso? Pai, você viu isso? Imagina que eu levo ela e começo a falar, olha filha, você viu? Você viu? Você viu? Aí eu olho para a cara dela, agora vamos embora, porque eu não vou te dar nada. E aliás, você nunca vai ter nada. Como que a Sofia vai crescer? Frustrada. Ela vai crescer. Ela vai confiar no pai dela? Essa foi a mentira que nós acreditamos no Éden. Porque Deus fez todas as coisas e deu como dádiva a Adão e Eva. Então Deus disse: vocês podem comer de todos os frutos, menos desse que está no meio do jardim, porque no dia que comeres, vocês morrerão. E o que vem Satanás e fala para Eva? Como que ela engana o casal, os nossos pais? Assim, nossa, é verdade que vocês não podem comer de todos? De nenhum fruto? Não, a gente pode comer de todos, mas não pode comer daquele. Está vendo? Porque Deus não está dando esse para vocês. Ele não quer que vocês tenham nada. Ele tem um plano secreto. Ele tem algo que vocês deveriam ter e não têm. Ele tem um plano escondido. Vocês só vão ser realmente como Ele no dia que vocês tiverem isso. E os nossos pais caem. Nós caímos com eles. Mas desde o Éden, então nós criamos o quê? Nós desconfiamos de Deus. Nós desconfiamos de Deus. Por quê? Porque nós falamos mais ou menos assim: se eu não posso ter isso, isso mostra que você não me ama. Já ouviram esse tipo de oração ou não? A gente chega para Deus, ou voltamos, por exemplo, do filho. O filho chega para você: pai, eu quero isso aqui. Pai, eu quero isso aqui, pai, eu quero isso aqui, pai, eu quero isso aqui. Meu filho, você não pode ter isso. Papai não vai te dar isso. Então, o que o filho fala? Aí você fala: mas o papai pode te dar isso. Não, se não for para ter isso, eu não quero mais nada. Não, se não for para ir com meus amigos, eu não vou com ninguém. Se não for para esse lugar que eu quero, também não vou com você. Não é assim que funciona? Por quê? Porque os nossos filhos são maus? Não, eles só têm a mesma natureza que eu e você. Porque nós fazemos isso com Deus. Porque nós desconfiamos de Deus. Porque Deus é o Todo-Poderoso. E aí a gente chega para Deus para pedir alguma coisa e Deus não dá. O que a gente já pensa de Deus? Está vendo? Deus não me ama.
Porque Ele não me deu isso que eu pedi, Ele não salvou essa pessoa, Ele não fez isso, Ele não me deu aquilo, então eu faço o que com Deus? Deus não me ama. Porque se Ele me amasse, e Ele é Deus, e Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas, se Ele me amasse, Ele não deixaria isso acontecer na minha vida. Mas a adoração e a adoção, a sua filiação, só elas podem curar essa mentira de Satanás na sua vida. Por quê? Porque quando nós entendemos que Ele é Pai, que Ele é o nosso Pai, nós vamos entender que se Ele não nos dá alguma coisa, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Porque Ele nos ama. A gente vai parar de tentar ficar correndo atrás. Eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar. Por quê? Porque senão Deus não vai me dar. Porque Ele é esse Deus que está lá, que pode todas as coisas, mas Ele não quer. Ele é o estraga prazer. É o Deus que parece que está lá, mais no céu para me atrapalhar do que para me ajudar. Eu tenho um plano, mas Ele tem outro. Porque parece que tudo que eu oro, Deus não quer me dar. Por quê? Porque nós não confiamos em Deus. Porque nós nos achegamos a Deus como o quê? Como pagãos e hipócritas religiosos. Pensando que Ele tem que nos dar. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas esquecendo que Ele é o nosso Pai. E que como Pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Porque, se você folhear um pouquinho para frente aí, em Mateus capítulo 7 ainda, e Lucas 11, Jesus Ele fala, Ele usa uma ilustração para mostrar isso aqui, para mostrar esse ponto que eu estou falando. Ele fala, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Se você, pai, se você, mãe, vocês sabem dar boas coisas aos filhos de vocês? Sabem? Porque a Bíblia fala que nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, porque nós cuidamos dele. Quando o filho vem com um pedido, que não é para ele, aí Jesus vai lá em Mateus, em Lucas 11, vai falar assim, olha, quem de vocês, o filho vai pedir, né, um pão, o outro vai dar um ovo, ou vai dar uma serpente, vai dar um escorpião, que ele fala em serpente aqui no Mateus. Quem de vocês vai dar isso para um filho de vocês? Quem? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas, quanto mais o Pai de vocês. O que ele está dizendo? Imagina que o filho de vocês pega uma serpente. Aí achei uma cobra coral lá no jardim, pai. Posso ficar com ela? Achei um escorpiãozinho, olha que lindo, pai. Posso ficar com ele? Você está doido, menino? É lógico que não. Muitas das vezes nós oramos a Deus a mesma coisa. Deus, me dá esse escorpião. Eu queria tanto brincar com aquela cobra. E aí a gente não entende por que Deus não responde a nossa oração. Vocês não recebem porque não pedem, diz Tiago. E quando pedem, não recebem, por quê? Porque os seus desejos são maus. Sabe o que é? Sabe o que é os nãos de Deus na nossa vida? É Deus sendo o seu bom pai. É Deus sendo o seu bom pai. Sabe por quê? Porque se Deus fosse o gênio da lâmpada, a gente vai falar mais disso quando a gente falar sobre petição. Se Deus fosse o gênio da lâmpada, imagina que Deus é o gênio da lâmpada, o todo-poderoso que pode dar o que você quiser. E você tem a sua lâmpada mágica. Você esfrega 3 vezes e fala, em nome de Jesus, eu quero isso. Imagina que você tenha uma lâmpada dessa. Imagina que eu dou uma lâmpada dessa para você. Ou melhor, que eu dou uma lâmpada dessa para uma criança de 5 anos. O que vai acontecer? Eu não sei vocês, mas é melhor você correr o mais longe que você puder. Mas se eu der para uma criança de 10 anos, de 15 anos, uma lâmpada que ela pode desejar o que ela quiser, e vai acontecer. O que vai acontecer com essa criança? Se eu tiver 25, 30, 35 anos, 40 anos, melhora? Se nós tivéssemos essa lâmpada, esse desejo cumprido, provavelmente você e eu nem estaríamos mais aqui para contar a história, porque nós não sabemos o que é bom para nós. Glória a Deus nos céus, que existe um Deus, que é o Pai, que sabe que nós precisamos, e não é o gênio da lâmpada, porque se ele fosse o gênio da lâmpada, que tivesse que dar tudo que a gente pede para ele, aliás, você mesmo sabe disso, que você já pediu algumas coisas, você voltou atrás e falou, Deus, obrigado que você não me deu isso. Estou mentindo? É só eu que já fiz isso.
Porque eu viro e mexo, eu volto atrás e falo, Deus, obrigado porque o Senhor não me deu isso. Obrigado porque aquilo lá não deu certo. Sabe aquele negócio que você queria fazer tanto e não deu certo, você ficou bravo com Deus? Sabe, aquele negócio mesmo. Sabe? Glória a Deus porque ele não deu certo. Aí você olha para trás, nossa, ainda bem que Deus deu errado. Ainda bem que deu errado. Porque Deus é bom. Deus é bom, Ele sabe que nós precisamos. Mas para encerrar, como eu posso ter certeza de que Deus me ama? Como que eu posso ter certeza de que Ele é o meu favor, de que Ele é o meu Pai que está nos céus, que tem prazer em me abençoar, que tem prazer em estar comigo, que tem prazer em me dar aquilo que eu preciso, que tem prazer em ouvir a minha oração? Rodrigo, como que eu posso ter essa certeza? Porque Ele nos deu Jesus. Meu irmão, minha irmã, Pai, o nosso Pai nos deu a Cristo. O que você pode comparar com Jesus? Deus nos deu Jesus, Deus nos deu o seu Filho, Deus nos deu aquilo que Ele tinha de melhor, porque nada se compara com Cristo, e Ele nos deu Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá? Se Ele nos deu Cristo, quem poderá nos separar do amor de Deus? Então se Ele não te dá isso, se Ele não te dá aquilo, é porque Ele te ama, não porque Ele quer te torturar. É porque Ele é o bom Pai que sabe que você precisa. Filho, você vai sofrer se você tiver isso, mas o papai vai te dar isso aqui. Porque Ele reconhece a necessidade, Ele vai suprir as nossas necessidades. Mas se nós chegarmos diante dEle em adoração, nós vamos reconhecer quem Ele é, nós vamos ser curados por dentro, nós vamos ser curados da nossa idolatria, nós vamos pedir, e Ele vai nos atender, porque nós vamos pedir em acordo com a sua vontade. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra, te agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai que está nos céus, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não é o gênio da lâmpada, e obrigado por todos os nãos que nós recebemos do Senhor, porque todos os nãos foram nãos de um bom Pai, protegendo seus filhos. Perdoa-nos, ó Pai, porque todas as vezes que nós chegamos diante do Senhor, pedindo, e saímos da sua presença mais ansiosos do que chegamos, nos ajuda, Senhor, a Te santificar nas nossas vidas, a colocar o Senhor no centro, a fazer do Senhor o centro das nossas vidas, e Te santificar, e Te adorar, para que a nossa vida de oração não seja uma vida de oração montanha-russa, que a gente só Te busca quando a gente precisa de alguma coisa, ou quando está com medo de perder alguma coisa, mas que o Senhor nos ajude, Pai, a ter uma vida de oração constante, que é uma vida de oração que brota da adoração ao Senhor. Dá-nos graça, Senhor, para viver assim, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, amém.